mais um número de um casal se separando, né? Entrando para aumentar ainda mais a estatística no Brasil, né? E hoje eu quero falar a importância de se manter um matrimônio. Fique até o final do vídeo para a gente poder conferir a importância do que é o matrimônio, inclusive a relação sexual, tá, pessoal? Mas antes da gente continuar, deixa aquele like esperto, tá? Vamos aguardar a vinheta e depois a gente volta. Estamos de volta, galera. Vocês sabiam que está escrito na Bíblia que você, quando se junta a um prostituto, você se torna uma prostituta como ele? Você sabia que você se juntando com uma garota de programa, você se torna um garoto de programa como ela? Ah, não sabia? Então vamos ver aqui em 1 Coríntios 6, tá? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então aqui está relembrando, né, as pessoas o significado da relação sexual. Porque muitas das vezes a gente se esquece da importância do que é essa união sexual entre homem e mulher. O que foi estabelecido no início da humanidade, na criação do homem e da mulher. Vocês lembram? Está lá em Gênesis 2, 21, se eu não me engano. 24, perdão. Vamos ler aqui. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, Deus já tinha estabelecido no início da humanidade, ali logo na criação, o quanto seria fundamental a relação entre homem e mulher, né? Ali estava sendo estabelecido a humanidade, né? Adão e Eva era o princípio ali da humanidade, e Deus estabelecendo aqui o que era a relação sexual. É a união de corpos, é a união de sentimento, de emoções, é tudo se unindo ao mesmo tempo, tá? E eu quero trazer aqui na prática o que significa isso. Eu colhei aqui 2 folhas, tá vendo? Uma folha rosa e uma folha de ofício branca. O que a gente vai fazer? A gente vai separar elas agora, tá? Vamos imaginar que essa é a Carol e esse aqui é o Gabriel, tá? Eles se casaram e houve uma união, tá? Uma união de corpos. E quando há a separação, quando há o divórcio, é preciso haver um rompimento, né? É preciso se descolar. Vamos ver como é que funciona, como é que fica. Vamos tentar separar aqui as 2 folhas. Eu estou tentando aqui com cuidado para tentar fazer a folha sair da mesma forma com que eu colhei, mas é difícil. Vou tentar fazer uma separação aqui amigável. Aí, pessoal, tentei. Olha como é que ficou. Faltando aqui um pedaço, né? Foi Carol, né? Que eu falei, Carolina. Acho que foi, né? Ficou faltando um pedaço da Carolina. E bastante pedaço aqui do Gabriel, né? Caramba, buracão. Mais um detalhe importante que talvez as pessoas não reparem, né, na separação é que as marcas ficam. Um deixa a marca no outro. Porque não é somente sexo por sexo. Como a gente falou, os corpos se entrelaçam, as almas se unem e um faz parte do outro. Se torna um só. Um só na emoção, um só no sentimento, um só na dor, um só no sofrimento, um só na alegria. E as marcas ficam com a separação. Olha como é que fica. Além da destruição, né? Olha as marcas aqui da Carolina no Gabriel. E algumas marcas aqui do Gabriel na Carolina. Tá vendo? É impossível numa separação você sair sem um pedaço de alguém, sem uma marca da relação que você teve, do casamento do outro. É impossível. Vocês assistiram um filme Histórias de um Casamento? Aquele filme ele é um pouco agoniante pra mim, vou ser sincero. Porque ele começa já tenso, né? A gente vê que é um relacionamento que está em crise, um casamento ali com um filho pequeno. E o filme todo é isso, essa tensão do casamento que não se resolve. Eles estão tentando se separar, né? Não há um esforço algum de nenhuma das partes para que haja uma união novamente. Mas há um esforço enorme para a separação. E aquele filme é o retrato do que a gente vê hoje. São pessoas agindo por conta própria, colocando as suas razões, suas emoções
acima da união que Deus fez, porque Deus é testemunha da união, tá? Inclusive a gente vai ler isso aqui agora. E deixando as suas emoções, suas justificativas, tomarem a decisão, né, do andar desse casamento. Eu queria ler com vocês Mateus 19, o 6, né? Jesus falando para as pessoas aqui que aquilo que Deus une, o homem não deve separar. O homem não pode separar. A gente acabou de ler aqui que como os corpos se tornam uma só carne, não é para o homem separar. Mas aí você me pergunta, ah tá, mas igual o questionário de Jesus aqui, né? Eu não vou ler todo, mas esse versículo é sobre isso. A multidão perguntando a Jesus se é permitido se divorciar. Jesus fala que não. Vamos aqui no versículo 6 para a gente ver. Jesus disse, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Jesus está dizendo que o homem não pode separar aquilo que Deus uniu. Mas aí a pergunta aqui é o seguinte, mas por que então Moisés deu a carta de divórcio? Por que Moisés permitiu, né, que houvesse divórcio? Então por que é divórcio no meio cristão? Por que é tanta separação? Tanto desmanche de casamento? Aí Jesus diz, por causa da dureza do coração do homem. Porque muitas das vezes o homem não luta pelo seu casamento. O homem prefere se entregar a enfrentar uma batalha. E vice-versa, assim como a mulher também, né? E a gente está aqui comentando, né, trazendo sobre o que aconteceu com a Sandy, né, e o Lucas. A princípio não parece ser uma traição, né? Está sendo ali uma separação, foi uma separação amigável, igualzinho no filme. Como é que termina um filme de história de um casamento? Vocês lembram? Eles terminam brigados? Eles brigam a beça. O filme todo eles estão brigando. Agoniante. Mas eles estão sempre discutindo, sempre debatendo. Batendo boca, né? E em algum momento eu ainda pensei ali, cara, numa dessas discussões eles vão se abraçar. Eles vão olhar um pro outro, vão lembrar do que eles viveram. E vão desistir dessa ideia de se separar. Cara, eu ainda pensei isso. Aí eu falei, cara, eles vão se abraçar no final dessa DR. Eles vão se beijar, eles vão lutar por isso. Mas não foi assim, né? No final eles conseguiram a separação e terminaram amigos, terminaram uma boa. E parece que tá sendo assim também com o Lucas e a Sandy. Nada de bonito nisso. Não é legal você terminar brigado? Não. Mas se tiver que terminar, que seja de forma, né, sem brigas, sem um por outro na justiça. Tá, mas o mais importante e o principal é lutar pelo seu casamento. É você brigar por ele. Assim como eles brigaram pela separação ali. Cara, se eles botam todo aquele esforço, todo aquele ímpeto, aquela vontade de se separar, se divorciar, pra lutarem pelo casamento, precisaria bem menos do que o que eles fizeram. É só você se render, baixar a sua guarda, sabe? A gente só entra numa discussão, às vezes um relacionamento armado, sabe? Não quer nem ouvir o outro, não quer saber os motivos do outro. Então a gente está trazendo como referência mais um casal, né, que ficou 24 anos juntos, gente, é muita coisa. Imagina o quanto de história não tem nessa relação, desde a adolescência juntos, 15 anos casados, eles deixam aí uma criança, né, uma família em separação. Assim, eles podem daqui a pouco encontrar um novo amor, isso é bem provável que aconteça, e ainda mais entre famosos, que não demora tanto, né, a acontecer. Logo aparece alguém interessado, é tão rápido, né? É tão impressionante essa fórmula mágica que eles têm, né, de que rapidinho aparece alguém interessado neles, né, e eles já se unem. Isso a gente cansou de ver, cara. O Whindersson Nunes com a Luísa Sonza, que não era nem conhecida, ninguém sabia quem era essa mulher. A Juju Todinho, cara, que já era grande, literalmente grande em todos os sentidos. E chegou aquele rapaz do exército, né, capitão do exército, se juntou a ela também. Já não existe mais esse casamento. Então são exemplos de pessoas famosas, assim, elas podem não ficar tanto tempo sozinhas, mas às vezes os interessados nela as procuram por motivos errados. Por isso não há um relacionamento tão longo, não há uma história, não há um legado. E a Sandy e o Lucas deixam uma criança, né, que vai ser o que mais vai sofrer. Vai ser o que mais vai sofrer, vai ser a criança. Eu vim de uma casa que os pais se divorciaram também, mas já era um pouco mais adolescente. E você também que veio de uma casa, né, de pais separados, que hoje a grande maioria sabe do que eu tô falando, sabe o quanto é ruim isso. Na minha época, quando eu era criança, cara, a minoria eram os pais separados. Você contava de 20 cabeças na sala, você tinha
em 5, no máximo, que os pais eram separados. A grande maioria tinha uma família junta. E a gente torcia por isso, a gente torce por isso. A criança quer isso, quer ver os dois juntos. A não ser que seja um caso de abuso, né, de violência doméstica. Aí ninguém vai querer essa união, que essa união continue. E até tem respaldo bíblico para que haja separação, que corre risco de vida. E não pode viver apanhando, né, do seu cônjuge. Não pode continuar um relacionamento assim. Não há mais amor. Não existe mais amor. Vocês lembrem sempre de que quando há separação, quando há divórcio num casamento, as marcas ficam. As marcas sempre ficam. Você deixando um filho, o seu fruto, o fruto desse amor, né, que é um filho, ele sofre ainda mais. Ele sofre ainda mais porque perde a referência de família. Né? Vai perder a referência de família. Lutem. Se você conhece alguém que está passando por uma crise, né, o relacionamento está se esfriando, né, que é o que foi dito aqui no caso da Sandy e do Lucas, né, o que eles estão dizendo é que o relacionamento estava esfriando, com a traição no meio, mas você pode lutar para que ele volte a ser quente, pô. Que o que tem mais hoje, cara, nas redes sociais, são perfis, pessoas dedicadas ao trabalho de restauração do lar, sabe? Restauração da aliança, do amor, da comunhão. Cara, basta vocês quererem. É preciso ter vontade. É preciso lutar. Não desista do teu casamento, sabe? Não seja mais uma das estatísticas tão grande no nosso Brasil que é dos divorciados, sabe? E você que lutou pelo seu casamento e a outra pessoa não quis, desistiu, né, jogou a toalha pelo matrimônio, não se sinta mais culpado. Você tentou até onde deu. Isso é importante. Deus vê isso, Deus vê a sua luta, Deus olha o seu coração. Sua intenção era lutar, era permanecer, né, casado, mas não foi isso que aconteceu, não foi esse o final. Tá? Que essa culpa, essa carga, esse peso possa sair de você, tá? Que você possa pedir orientação a Deus do que fazer daqui para frente, tá bom? É essa palavra que eu quero deixar hoje com vocês. Tive que interromper a nossa devocional, né, para gravar esse vídeo, super importante, mas a gente vai voltar, tá bom, pessoal? Não se esqueçam do que a palavra de Deus diz, de que o que Deus une não separe o homem, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!